E outra obra que aborda essa vivência, que a proposta é escrita pela própria autora, a própria autora relata a vivência que ela teve, é O Hospício é Deus, né. Você pode falar um pouquinho pra gente desse livro aí, Stella? Claro, tudo bem. Como que eu posso começar? Esse livro ele aborda, assim, tipo, desde o início, a autora conta sobre a vida dela e como um contexto para o motivo de qual ela tem se internado no futuro. E ela conta, assim, sobre várias experiências da infância dela, tanto que a família dela era muito religiosa e teve uma vez que ela ficou doente, muito doente, porque ela tinha um corpo muito frágil quando era mais nova. E a Hum, mãe dela fez como se fosse uma promessa a uma santa para que se ela sobrevivesse, ela só iria usar, acho que se não me engano é branco e azul. E ela sobrevive e a partir disso ela começa a só usar essas cores de roupa. E ela vai contando assim que a religião nunca foi algo que ela estava próxima, por conta que ela não conseguia entender como que na mente de todo mundo Deus era alguém tipo que amava, só que para ela Deus era somente alguém tipo assustador, entendeu? Por hum, conta que ficava vigiando, tava ali tipo, se você cometer um erro, você vai ser punido. Para ela era essa visão que ela tinha de estar sempre sendo vigiada e é aí que ela já começa a questionar no livro, tanto que é um pouco difícil até de entender, por conta que ela coloca palavras difíceis e tem muitos momentos que você tem que ler um uhum, dicionário, pesquisar para você entender o contexto direito do que ela está contando. E ela sei. diz que a mente dela já funcionava de uma maneira muito diferente, que tinha momentos que ela era adulta demais para a idade e outros que ela era criança demais. Uhum, E ela conta que a relação dela com o pai dela também era muito diferente, além da relação com as irmãs. Que o pai dela era alguém muito rígido e ela conta que enquanto ele nunca bateu nela, ele batia nas irmãs. E as irmãs dela, tipo, tinham uma relação mais afastada com ela por conta disso, por conta que ele mimava mais ela do que as irmãs, por assim dizer. uhum, E ela vai contando, assim, que ao longo do tempo, essa relação com o pai dela levou a vários problemas, assim, porque ela tinha um sentimento de estar sempre, tipo, indo contra, sabe? aham, Como se ela queria algo, queria muito algo, e daí quando ela tinha aquele algo, ela já não gostava mais daquilo. E quando o pai dela também, por exemplo, ela conta que quando ela foi casar, ela estava apaixonada no moço e ela se casou com ele. E o pai dela insistiu muito para que ela não fizesse isso, mas que ela acabou se casando no final. E depois que ela se casou, ela já não queria mais aquilo. E ela entende, e tipo, ela conta que ela queria voltar para casa do pai dela, só que pouco tempo depois dela se casar, se não me engano, o pai dela faleceu. E ela conta o quanto foi difícil essa mudança, porque ela queria uma figura paterna, ao mesmo tempo que quando ela era mais nova, ela não queria ter aquela figura. uhum, E ela vai contando assim de outras experiências na infância, por exemplo, que ela conta até que chegou a ser abusada por trabalhadores da região de onde a família dela morava, por conta que a família dela era muito rica e muito conhecida. E ela conta assim que um dia ela foi comprar doces numa loja que tinha, numa vendinha assim que tinha, se não me engano foi isso, e quando ela conhecia o trabalhador que estava lá, ele trabalhava para o pai dela. E aconteceu, né? E quando ela disse que ela voltou para casa, ela não conseguiu contar para ninguém, obviamente. Deve ter sido uma situação muito horrível, porque é difícil, a gente sempre vê que é muito difícil para essas vítimas contarem o que houve, né? sim. E ela conta assim que no dia seguinte aquele trabalhador já não estava mais lá, já tinha tipo se mandado e ido embora. Ela conta também que era uma violência muito grande, assim, em casa, por conta que o pai dela era uma pessoa muito violenta. As Uhum, coisas eram resolvidas no caso de, tipo assim, vida ou morte, literalmente.
E ela vai contando como pra ela isso nunca fez sentido, ao mesmo tempo que sempre foi uma vivência normal. Uhum. E e mais tarde, assim, quando ela fica mais velha, ela explica, né, que provavelmente ela tem um certo grau de esquizofrenia por conta de tudo que ela, ou tipo, por conta de coisas que ela sentia, que ela ouvia, porque ela dizia que andava pela casa e se sentia como se estivesse sendo observada, ouvia coisas, sentia coisas e ela Uhum. sabia que não estava ali, entendeu? Sim. E ela E ela conta que ela chegou teve. a abrir isso pra alguém da família dela, pra alguém que ela confiava? Olha, pelo que eu vi, ela não chegou a fazer isso, só mais pra frente depois que ela foi internada. Por Ela foi conta que internada nessa por época, alguém ou ela se internou? ela se internou. Olha É, aí. basicamente, depois que ela ficou mais velha e o pai dela faleceu, a herança Uhum. foi dividida, né? Uhum. Ela conta que isso só aconteceu, assim, depois que ela ficou mais velha, que ela já estava trabalhando. Tanto que ela trabalhava como escritora mesmo, redatora, assim, em um jornal. Tem até o nome do jornal no livro, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas ela conta, assim, que ela teve. Foi mais de uma vez que ela se internou. Ela se internou uma primeira vez, se não me engano, quando ela tinha 17, 18 anos. Foi a primeira vez que ela se internou, se eu não estiver errada. E depois disso, ela se internou mais duas vezes, a última sendo a que ela permaneceu por mais tempo. Uhum. Porque, tanto que nessa última vez que ela foi se internar, ela foi com um amigo dela, que também era do jornal, e o amigo dela perguntando se ela tinha certeza daquilo, por conta que não parecia ser, tipo, uma boa ideia. Principalmente pelo Aham. jeito que era visto, né, os É. manicômios na época. E ela dizia assim, não, eu preciso fazer isso. E ela foi, e ela conta que tem um doutor, tanto que isso também traz muito do caso dela, da relação dela com o pai dela, porque ela disse que que a pessoa pela qual ela se apaixonou foi esse doutor dela, que tava, tipo, ajudando, assim, estaria mais pra uma síndrome, né, tipo. E ela conta, assim, que essa pessoa pela qual ela teve um apego foi justamente um doutor, um psiquiatra, que fazia as consultas dela quando ela estava internada. E ela conta assim que ela já conhecia a maior parte das pessoas que trabalhavam ali naquele manicômio. Ela conhecia enfermeiras, conhecia o pessoal que fazia comida, conhecia até o diretor. Tanto que ela conta que o diretor pergunta para ela se ela vai continuar ali. E ele diz assim: olha, essa é a última vez que a gente vai te internar. E você só pode ser liberada quando você estiver bem. Porque das outras vezes você saiu antes de terminar o tratamento. E ela simplesmente acaba aceitando ficar ali. Eu não sei se ela realmente gostava daquilo ou não, porque porque a mente dela, até mesmo enquanto escrevia, parecia muito contraditória. Tinha momentos que ela gostava do que estava acontecendo e tinha momentos que não. A E mesma como que coisa era ela lá podia dentro? amar e odiar. Lá dentro, ela vai contando assim, os relatos dela são tipo. Ela conta que teve uma vez que ela tava saindo assim e ela tinha uma colega de quarto. Quando ela passou pela sala do tratamento de eletroconvulsoterapia, ela conta que ela viu justamente essa colega dela, que ela que e tinha acabado de terminar o tratamento e ela tava saindo dali e se não me engano, uma guarda e uma enfermeira estava ali com ela e essa moça assim da guarda, da segurança, estava batendo nela depois dela ter passado pelo todo aquele processo e ela não e ela estava assim numa situação horrível, de gritos, dor, ela estava sofrendo muito e ela conta que ela viu aquela situação e ela só sai dali e vai até onde estava o médico psiquiatra dela. Eu não lembro direito, perdão, mas realmente não lembro direito o que ela falou depois com o doutor. Mas, assim, só pra ouvir essa situação já é difícil, né? Principalmente que ela conta, assim, outros momentos do tratamento que eles tinham com o pessoal que estava lá. O descaso das enfermeiras,
como era normal ser, tipo, eles baterem nos internos que estavam ali. Uhum. A comida, como também não era a das mais agradáveis, que também tinha que fazer fila, que existiam momentos que eles ficavam muito tempo ao sol, que causava, assim, tipo, insolação em muitas pessoas. Ela conta tanto de coisas, assim, como que funcionava a mente dela naquele momento, como o jeito que ela via as coisas acontecerem ao redor dela. Por exemplo, os colegas dela de trabalho, depois que ela se internou, parecia que eles não eram mais os amigos dela, porque eles nunca foram. Eles nunca ajudaram ela no momento que ela precisava, e sempre era um descaso deles quererem mais se afastar de quando ela estava com problemas do que se aproximar para ajudar. E isso é algo que você vê muito na época, né? Porque eles tinham aquela mentalidade de o diferente é ruim, o diferente é errado e a gente não quer se associar a isso. Quando, na verdade, o mais óbvio seria você se aproximar, tentar entender e tentar ajudar. E você vê assim, tipo, ela contando quão mal ela se sentiu por ver essas pessoas que deveriam ser próximas se afastando, por ver assim, tipo, quando ela se tocou da mudança, assim, que era tipo, ela entendeu que ela realmente não gostava, por exemplo, do psiquiatra dela. Ela chega a relatar no livro que ela realmente, por um momento, se apaixonou pelo pai dela. E isso é uma coisa, tipo, foi muito estranho de ler e ir acompanhando. Principalmente em momentos que existia parte do contexto que eu tinha que reler várias vezes para eu conseguir entender o que estava acontecendo. Pois é, a gente vê que esse livro retrata o dia a dia de alguém interno, né? Alguém que, por muitas vezes, se auto-internava lá e permaneceu por tempo lá, retrata esse dia a dia e também dá uma construção de toda a vida dela, né? A identidade de quem ela é, de quem ela foi, né? Sadi, eu acho muito interessante, só rapidamente recapitulando, que o jeito que ela era tratada era um pouco mais diferente das outras pessoas. Justamente por conta dela ter se internado, dela vir de uma família, digamos assim, mais rica, um pouco, por conta dela ter, tipo, uma influência maior. Então, foi bem diferente ver o ponto de vista dela, de como ela foi tratada e de como as outras pessoas eram tratadas. Sim. Sim. E levando em consideração, assim, que você sabe que foi uma pessoa real, relatando a própria vivência, de novo, a mesma pergunta. Quais sentimentos que te passou ter lido isso, Estela? Olha, sinceramente, por muitos momentos eu fiquei muito chocada durante a leitura. Eu não sabia o que pensar direito, como agir, porque era um contexto muito fora da minha realidade. E eu vejo, tipo, quando eu terminei de ler, eu entendi que, tipo, aquilo não estava ajudando ela. Tanto que ela terminou a vida dela na prisão. Ela morreu na prisão e terminou esse livro de publicar na prisão. Eu não lembro exatamente o motivo pelo qual ela foi presa, mas eu lembro que, se não me engano, ela tinha machucado alguém. E eu acho isso muito interessante porque o quanto a vida dela melhorou depois dela ser internada. Basicamente nada, já que o final da vida dela foi passado dentro de uma cela depois que ela foi presa. É, E a maturidade, a mudança que ela teve desde o começo, desde o início que ela começou a escrever até agora também foi muito gigante. E isso só saiu do meu contexto de vida e eu tive que muito pouco tempo para processar tudo, sabe? Eu ia é. lendo assim e eu tinha pouco tempo para processar o que tinha acontecido antes e já vinha mais coisa. Então foi um momento muito. Foi um livro muito complexo, muito difícil de ler. E isso que era um livro antigo. E infelizmente até hoje tem esse tipo de vivência acontecendo ainda. Por isso, de novo, reforçando a necessidade da presença da luta antimanicomial. É isso aí. Exatamente. Bom, essas foram as obras que trouxemos aqui. Fica a indicação de livros e filmes para você estar assistindo. Tem muitas outras obras. Eu posso citar aqui o Ozob, que eu li um livro mais de fantasia, mas onde o protagonista passa um tempo no manicômio também é ilustrado de maneira agressiva e pesada.
Tem várias literaturas do Lovecraft também que abordam isso, que era muito comum antigamente, e todo esse tempo onde a pesquisa, a ciência e a saúde evoluiu, né? Houve muita bizarrice, muita história macabra por trás disso. Então fica aí nossas recomendações, nossas abordagens e nossa resenha sobre essas obras que marcaram a gente. E fica a sugestão aí para você que se interessa pelo assunto, para você que está estudando sobre. Então esse foi o Mesa de Quinta. Obrigada a todos que prazerzaço. participaram. Valeu! É sempre bom contribuir para a conscientização, né? Sim. O próximo episódio já vem aí. Vai ser um relato de uma pessoa que ficou internada em um hospital psiquiátrico. O que é bem importante, né? Saber uma outra visão. E espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Na descrição vai estar as obras que a gente mencionou. Gostaríamos de saber um feedback do nosso conteúdo, saber o que vocês acharam. E podem entrar em contato com a gente em todas as redes sociais que a gente disponibilizou. Os arrobas de todo mundo estão na descrição. É isso. Até o próximo. Até o próximo. Obrigadão, beijo. Valeu! で読み直しているでキスしたいとで読み直しているで読み直しているだけがで読み直しているで読み直しているで読み直している